Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Silva. Estou aqui com o resultado dos jogos desta quarta-feira e mais jogos para a gente poder operar na quinta-feira. Então, bora aos resultados. Vamos ver como foi os jogos de hoje. Se você está chegando por aqui, é novo no canal, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, deixe sua pergunta. E se você já faz parte aqui, me diz aí no comentário como é que foi, se você pegou algum green aí nesses jogos, se você tem alguma dúvida sobre a metodologia ou como a gente trabalha, como eu faço para escolher os jogos, coloca aí também, que eu vou te responder para que você não tenha dúvidas na hora de escolher os seus jogos para poder operar, ou até quando eu colocar um jogo aqui, você tomar sua decisão se você vai fazer a entrada ou não, porque como todos sabem, a gente escolhe os melhores jogos, mas a gente não garante o green. Os heads acontecem, eles fazem parte, a gente faz de tudo para evitar esses heads, mas a gente não pode esquecer que eles existem e eles devem ser contabilizados, certo? Então, como é que foi o dia hoje? Eu estou com um layout novo, mudei o layout aqui, a gente está com um layout novo aqui no canal, espero que vocês gostem. E bora aos resultados de hoje, como é que foi os jogos da quarta-feira. Primeiro jogo foi o jogo do Vitesse, tá? Aqui eu coloquei lá over HT, over 2,5 e o 2,5, como vocês estão vendo aqui, já bateu. Teve HT, Silva? Teve HT. O gol saiu aos 39. Depois veio o limite. Esse daqui é o limite que a gente tenta pegar. Então, para quem fez a entrada aí, o pessoal do YouTube pegou esse limite. A odd mínima de trabalho é 1,25. Se você trabalha com a odd um pouco mais alta, espero que tenha dado tempo de você pegar. Se você não pegou, não tem problema, porque lá no final saiu o limite batendo o over 2,5. Então, foi correta aí a leitura, bateu o 2,5, bateu o HT e espero que você tenha pego esse green. O outro jogo foi o jogo do Bristol versus o Leicester City, e esse jogo do Bristol eu coloquei aqui para 0,5 e saiu 4 gols. Porém, é como eu digo, eu faço uma leitura e pode sair 1000 gols. E se eu fiz a leitura para sair um gol e esse gol já saiu, eu não faço mais nada num jogo como esse. Por quê? Porque esse jogo, do mesmo jeito que aconteceu isso aqui, poderia não ter acontecido mais nada. Então, se a sua leitura, quando você trabalha, você tem os parâmetros na sua metodologia, segue a tua metodologia. Já bateu? Já? Então abandona o jogo. Ou melhor, acompanha para ver o que é que vai virar, mas você não precisa expor o seu dinheiro na banca. Por que eu não coloquei ele para 2,5, 1,5? Por causa disso aqui, ó. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. 50% os placares do Bristol tinha só um gol. Então, eu não arrisco, não faço, não forço a entrada, não indico a vocês a forçar a entrada. O gol saiu aqui de pênalti aos 17, depois teve gol aos 45, aos 46 e aos 83. Então, maravilha, bateu aí a leitura, mas bateu até o limite, mas não caberia entrada e eu não indicaria para fazer entrada, já que eu não trabalho com movimentação de jogo, eu não trabalho com estatística de chute, eu não trabalho com se o time está pressionando, eu não faço isso. As minhas leituras é baseada nas estatísticas dos times, no que eles fazem nas campanhas. Então, eu não fico olhando, eu nem assisto o jogo, para falar a verdade, eu não assisto o jogo. O único jogo que eu assisto é jogo do Flamengo, eu sou torcedor do Flamengo, então, quando eu assisto o jogo do Flamengo, eu nem opero. Então, eu me baseio nas estatísticas para fazer entrada, e aí eu fico livre
de estar ali tendo que observar. Eu só tenho que esperar o momento da entrada, fazer a entrada e acabou-se. Não preciso acompanhar se o time está chutando, se o time está fazendo isso, se o time está fazendo aquilo outro, certo? Então bateu aí o jogo do Bristol. O outro jogo foi o jogo do Derby contra o Millwall. Também bateu a leitura do 1,5, bateu o limite. O gol saiu, os dois gols saíram no segundo tempo. Então, se você entrou aqui, o jogo estava 0-0, deu tempo de fazer aí o limite. Parabéns aí se você pegou. E o outro jogo foi o jogo do Ipswich contra o Millwall. E esse jogo aqui é exatamente o que eu acabei de explicar. Esse jogo eu fiz a leitura dele para over 1,5. Ele tinha aqui dados para over 1,5. Porém, eu falei no vídeo passado que existia esse risco por parte do Stoke City. Ele decai no segundo tempo. Então, se você fosse depender de um gol dele, seria risco, já que o time da casa estava marcado, já tinha marcado. Então, você depender seria risco, já que ele decaía aqui. O potencial dele sem ter marcado nos últimos 15 minutos e a fragilidade do time também caía do Ipswich. Então, foi um jogo aqui que eu falei que depender do gol do Stoke City seria risco. Então, esse jogo eu não faria. Tanto não faria esse como não faria o do Bristol, porque a leitura desse daqui mostrava um risco do Stoke não marcar se a gente for depender dele. Como assim depender dele? Porque o Ipswich já marcou. Então, se a gente está esperando um gol, a gente está esperando o gol do time que está perdendo. E como ele não tem potencial para marcar, é um risco. Então, você não é obrigado a fazer uma entrada num jogo de um time que já... Se o time da casa estivesse perdendo, aí sim seria diferente, porque o time da casa ia correr atrás. Ele tem potencial aqui para marcar no segundo tempo, entendeu? E aqui aumenta a fragilidade do time que estava ganhando. Então, como o resultado estava ao inverso disso, o time da casa estava ganhando, então esse jogo aqui não era para você ter feito, certo? Isso é o que a gente se chama de forçar a entrada, quando um time que já é favorito já está ganhando e o time de fora, ou mesmo quando ele é um time de casa, ele não tem potencial para marcar no final do jogo. Dos jogos que eu mandei, 3 foram da Championship, segunda divisão da Inglaterra. Teve um quarto jogo na segunda divisão, mas os parâmetros ele não passou nos meus critérios, e aí por isso ele não foi enviado. Porém, saiu o over 1,5 dele, certo? E o que eu quero explicar para vocês, pessoal, é o seguinte: quando eu faço a leitura aqui, é para over limite. Quando eu vejo uma leitura, faço uma leitura, e aquela leitura mostra que o jogo tem um potencial para sair 2 gols, se aqueles 2 gols não saiu, como foi o caso do Ipswich, e aí eu pego, tem essa oportunidade, eu pego e faço a entrada, certo? Quando não tem essa oportunidade, eu não faço. Ok? Então, esses foram os jogos. A minha lista foi essa daqui. Eu tive aí... deixa eu ver aqui. Esses foram os jogos que eu selecionei. Teve esse jogo aqui da Suíça, que tinha potencial. Eu fiz a leitura, mas no primeiro tempo saiu 3 jogos. Aí, como eu disse, 3 gols, não tem por que forçar a entrada. Não foi enviado o tip nem nada para esse jogo, certo? Então foi isso.
foi isso que aconteceu. Deixa eu colocar aqui os jogos que aconteceram. Teve esse da Suíça, teve o jogo do Flamengo pelo Mundial, o Flamengo ganhou por 2-1. Teve jogos do Villarreal e Qarabag, eu mandei a tip lá para o pessoal e eles pegaram essa tip aí, pelo menos eu acredito aí que o pessoal pegou essa tip. E depois teve os jogos do YouTube, veio os jogos da Champions League às 5 horas, que bateu ali com os nossos jogos do YouTube. Destaque aí para o Red Mundial, vamos dizer assim, um jogo como quando se vê um jogo como um time do PSG, acredita-se que vai ter gols, e o jogo zerou porque ele pegou o Atlético de Bilbao e o jogo terminou 0-0. E aí, cara, muita gente entra num jogo como esse para pegar o limite, o gol não sai e aí vem o Red, muita gente fica procurando ali justificativa para o Red. E aí eu digo para você, Red é Red. Você não tem que estar procurando justificativa para o Red. Se você fez a leitura, viu que tinha um potencial para sair o gol, você fez a leitura e o gol não saiu, cara, vai para a próxima, porque os Reds existem. Não queira justificar todo o Red que aparece, porque senão na sua cabeça tudo é green, ou seja, não existe Red, e isso não é verdade, não existe metodologia e estratégia 100%. Os Reds existem e eles devem ser contabilizados, o que não pode é ele ser a maioria, certo? Então, jogos de Copa, a leitura é diferente, certo? Eu não mostro aqui esses jogos de Copa porque a leitura é diferente, a gente faz a leitura baseado na ofensividade dos times, como eles estão entrando, se esse time mostram a mentalidade que veio para ganhar o jogo, para empatar, se ele está buscando ou não. E não adianta um time vir com a mentalidade que quer buscar o gol se o outro time não quer jogar. Então, esse jogo aí zerou. Eu não enviei nenhuma tip para ele. As tips que eu mandei foram essas daqui, ó. Vou mostrar para vocês agora as tips que eu mandei. Deixa eu pegar aqui. WhatsApp. Pronto, então as tips que eu mandei foi essa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Primeiro foi Cadê? Caramba, cara. Então tá aqui. Foi esses daqui as tips de hoje. Eu mandei Qarabag e Ajax. Tava 0-0. O jogo não tinha nem começado, já tinha odd. Mandei o over à frente. Bateu. Villarreal e Copenhague. Mandei over à frente. Bateu. Jogo do Flamengo. Tava 0-1. O Flamengo tava ganhando. Eu mandei essa tip. Tinha odd. Bateu. E o jogo aqui são os resultados. Qarabag e Copenhague bateram. E esse último aqui foi o jogo do YouTube, onde bateu o HT e eu enviei lá para o pessoal. Então todo mundo que fez aí essa entrada no jogo do YouTube, quem entrou no HT, pegou essa entrada aí, bateu também, certo? Se você pegou alguma entrada, se você teve green aí, se você não teve green, se você teve red, fala aí, bota aí no comentário, que aí eu vou explicar ou tentar entender o que foi que aconteceu aí na tua entrada, certo? Lembrando que eu trabalho com a odd mínima de 1.25, é a odd mínima. A partir disso eu não trabalho com odds abaixo dessa daí. Então, se você pegou o green ou o red, coloca aí nos comentários, porque a minha intenção aqui é ajudar vocês da melhor forma possível, certo?
E para amanhã, Silva, o que é que vai ter? E já mostrei aqui os jogos de hoje. Vamos para os jogos de amanhã. Nos jogos de amanhã, a gente vai ter campeonato da Bolívia. Então, o primeiro jogo, Bolívar e Santo Antônio Bulu Bulu. O Bolívar, ele é um time over HT, certo? Um time totalmente over HT. Se envolveu em over 2,5 e ambas marcas, em mais de 67%, mais de 70%, para falar a verdade. O Santo Antônio Bulu Bulu, a mesma coisa. Então, é dois times aí com over 2,5 e ambas marcas. Porém, acredito que esse HT já deve vir por questão do Bolívar ser um time over HT. Quem conhece o Bolívar sabe que ele é um time que normalmente, dificilmente não tem gol no HT do Bolívar. Na campanha casa fora, o Bolívar tem média de 3 gols marcados, um sofrido. Quando ele sofre, chega a 4 gols por partida. Sofreu em 64% e marcou em 100%. O Santo Antônio marca 2 gols, sofre 1. Quando ele sofre, chega a 3 gols por partida, quase 4. Sofreu em 79% e marcou em 86%. Dois times de ambas marcas. Os momentos de gols aumenta a partir do minuto 31:45 e vai até o final do jogo. O resultado ao intervalo que mais acontece do Bolívar não é o 0-0, do Santo Antônio Bulu Bulu é o 0-0. Então, esse é o primeiro jogo que tem aí para amanhã. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui para vocês Bolívar versus Santo Antônio Bulu Bulu, over 2,5 HT e ambas marcam. E aí você se identifica com alguma dessas estratégias. É para fazer tudo? Não. Se você se identifica com alguma dessas estratégias, você escolhe uma. Deixa eu ver aqui. Você vai escolher uma dessas estratégias e vai fazer a sua entrada, certo? Então tá aí, Bolívar versus Santo Antônio Bulu Bulu, over 2,5 HT e ambas marcam, certo? Você escolhe o que for melhor para você. Qual é o próximo jogo? Próximo jogo, no mesmo horário, a gente vai ter aí o Always Ready contra o Guabirá. O Always Ready não tem Copa, não falhou em marcar, se envolveu em over 2,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está baixo para o over 2,5. Tem 1, 2 placares aqui que foram só com um gol, então 80% over 1,5. Então 1,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5. Está baixo para ambas marcas. O Always Ready vai ficar com 1,5. O Guabirá não tem Copa. O 2,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100%. Over 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 80%, ambas marcam. Então o Guabirá vai ficar aqui 2,5 e ambas marcam para o Guabirá. Na campanha casa fora, o Always Ready, ele tem média de 3 gols marcados, menos de um sofrido. Quando sofre, os jogos chegam a 4 gols por partida. Não sofreu em 57% e marcou em 100%. Tem uma defesa forte e um ataque forte também. O Guabirá marca 1 gol, sofre 2, tem média de 4 gols por partida. Sofreu em 93% e marcou em 79%. É um time de ambas marcas. Os momentos de gols tá bugado. Esse 24 aqui não é normal. Então a gente não tem aqui os momentos de gols de uma forma correta. Isso daqui tá com problema. Então esse jogo aqui a gente vai ter cautela, certo? A gente não sabe quais os momentos dos gols que ele acontece. O resultado ao intervalo que mais acontece do Always Ready é o 0-0. O Guabirá não é o 0-0, certo? Então, como a gente tem aqui a probabilidade, o potencial aqui para over 1,5, é o menor que tem aqui, a probabilidade com a tendência mais baixa é do Always Ready. Eu vou colocar aqui para vocês Always Ready. Always Ready. Versus Guabirá. Over 1,5. Always Ready versus Guabirá. Over 1,5 gols na partida. Bora lá. O próximo jogo, no mesmo horário, a gente vai ter aí Real Tomayapo versus The Stronger. Então, todos os jogos, os 3 jogos, vão ser no mesmo horário, certo? E aí a gente vai ter aqui o Real Tomayapo não tem Copa. Ele se envolveu aqui em... Deixa eu colocar aqui um pouco para cima, pronto. Ele se envolveu aqui em 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70% over 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70% de over 2,5 e 70% de ambas marcas. Então, o Guabirá, ou melhor, o Real Tomayapo, ele é over 2,5, 2,5 e ambas marcam. O The Stronger ele tem over, não tem Copa. O 2,5 bateu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80% de over 2,5. Ambas marcas. Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80% de ambas marcas. Então, o The Stronger 2,5 e ambas marcam. Na campanha casa fora, deixa eu colocar aqui isso. O Real Tomayapo tem média de 1 gol marcado, quase 2. Um sofrido. Quando ele marca, ou melhor, quando sofre, os jogos chegam a 3 gols por partida.
marcou em 86%, tem uma defesa, ou melhor, sofreu em 86%, tem uma defesa fraca, e marcou em 86%, tem um ataque forte, é um time de ambas marcas. O The Strongest marcou um gol, sofre um gol. Quando ele sofre, os jogos chegam a 3 gols por partida. Tem defesa fraca sofrendo em 79% e ataque forte marcando em 100%. Também é um time de ambas marcas. Os momentos de gols, ele tem bastante movimentação no HT e no FT também. Então, os momentos de gols aqui é constante durante todo o jogo. Então, você vê que existe encaixe aqui de 3 barras verdes para 3 vermelhas no primeiro tempo, no início, no meio e para aqui no final, porque não tem 3 aqui, só tem 2 marcados e sofridos. E esses são os encaixes por parte do Real Tomayapo. O The Strong no segundo tempo aqui ele encaixa o potencial dele com a fragilidade do Real Tomayapo. E durante o segundo tempo, os gols podem sair de qualquer parte. Então, para você ver por que às vezes é melhor você esperar ali para fazer o HT, ou desculpa, fazer o FT no limite, do que você tentar um HT, porque às vezes você faz um HT, o gol não sai e tem uma chuva de gols no segundo tempo. Também pode acontecer o contrário. Como eu indico as pessoas para trabalhar numa odd mínima de 1.25, você pode trabalhar numa odd aí a partir dela, certo? E aí você, quando chega a sua odd, você entra e espera sair o gol. Se o gol já saiu e o potencial já foi atingido, descarta o jogo, não tem necessidade de você forçar uma entrada. Resultado ao intervalo, o que mais acontece dos dois times? No HT, o Real Tomayapo é o 0 a 0, o The Stronger não é o 0 a 0. Então, essa é a leitura. E aqui, como os dois times também têm 2,5 e ambas marcam, então The Stronger, eu não vou fazer diferente. Vou colocar a mesma coisa aqui. Vou colocar aqui exceto o, vamos lá, Real Tomayapo versus The Strongest, over 2,5 e ambas marcam. Beleza? Então a gente tem agora Bolívar e Santo Antônio Bulu Bulu, over 2,5, HT e ambas marcam. Always Ready versus Guabirá, over 1,5. Real Tomayapo versus The Stronger, over 2,5 e ambas marcam. Então é isso aí, pessoal. Esses são os jogos da quinta-feira. Esses são os jogos de campeonato. Vai ter os jogos da Champions League, da Europa League amanhã. Então a gente vai ter a Europa League e vai ter a Conference. Então eu vou estar de olho nesses jogos. Se tiver oportunidade, eu vou mandar lá a tip para o pessoal do grupo lá no WhatsApp, certo? E o pessoal do YouTube, a gente vai ficar aqui com esses jogos do Campeonato Boliviano. Então amanhã, como sempre, eu volto para trazer o resultado desses jogos. Espero que todos vocês consigam alcançar aí o objetivo, que é ter lucro, certo? Espero que todos tenham sido abençoados hoje. E mais uma vez agradeço a todos que estão inscritos aqui no canal. Se você não é inscrito aqui no canal,
se inscreve no canal para receber as notificações quando eu lançar os novos vídeos. Deixa o like aí para me ajudar e o YouTube indicar os vídeos para outras pessoas, e deixe seu comentário também, certo? Então, mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, muita saúde e muita paz.